Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o foco é um assunto, olha, que mexe diretamente com o mercado imobiliário e a gestão de propriedades no Brasil. Estamos falando da Instrução Normativa da Receita Federal número 2275, que saiu agora, dia 15 de agosto de 2025. É um tema denso, eu sei, mas super importante. E para a gente navegar por essa normativa, olha, temos um material bem legal aqui, um guia de estudo detalhado, sabe? Com perguntas, respostas, até glossário para a gente não se perder nos termos, e também um texto que ajuda a gente a entender o contexto maior, né? Da regularização imobiliária, da importância disso para a segurança do patrimônio. A nossa missão aqui hoje é ir além do juridiquês, sabe? Tentar entender o impacto prático dessa IN 2275. E vamos focar em duas siglas que, olha, vão dar o que falar. CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, e SINTER, o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. A gente quer desvendar como é que eles alteram a rotina dos cartórios, né? De notas, de registro de imóveis e, claro, como isso afeta a circulação e a confiabilidade da informação sobre as propriedades. A ideia é clarear mesmo como essa transformação pode impactar a gestão e a segurança jurídica dos imóveis para todo mundo. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Qual que é a grande ideia, assim, o objetivo central por trás dessa Instrução Normativa 2275? É só mais papelada, mais burocracia ou tem um propósito maior por trás? Olha, tem um propósito bem maior sim, com certeza. O objetivo principal que está ali declarado é duplo, né? Primeiro, estabelecer que tem que usar de forma obrigatória o Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB. Ele vai ser o identificador único oficial para imóveis, urbano, rural, em todo o país. E segundo, é regulamentar, de um jeito bem claro, como os serviços notariais e de registro, os cartórios, né, na prática, devem compartilhar as informações sobre as operações imobiliárias que eles fazem. E esse compartilhamento tem um caminho certo, o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, o SINTER. O que é, assim, fascinante aqui, e talvez o ponto mais importante, é essa busca clara por integração e padronização, em escala nacional mesmo. A ideia é acabar com aquela fragmentação que a gente tem hoje, né? Cada prefeitura, cada estado, o INCRA, cada um com seu sistema, seu número, é uma confusão. O objetivo é centralizar, organizar as informações territoriais do país num lugar só, conceitualmente falando. Um lugar acessível pelo SINTER e que use o CIB como referência. Isso ajuda não só a melhorar a gestão territorial de forma geral, pensa em planejamento urbano, regularização de terras, mas também, e isso é bem direto, para facilitar e, vamos dizer, turbinar a fiscalização de impostos pela Receita Federal, pelos municípios, pelos estados. E é bom notar que isso não é uma coisa só da Receita, viu? A norma deixa claro que é um processo que precisa de muita colaboração entre a Receita Federal, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, né, que cuida dos cartórios, e os próprios operadores dos registros públicos lá na ponta, através das associações deles. É uma engrenagem grande, complexa, que tem que rodar direitinho, em sintonia. Entendi essa visão maior, faz sentido. Mas, assim, descendo para o dia a dia, lá no balcão do cartório de notas, do registro de imóveis, quais são as tarefas novas, concretas, as obrigações que essa IN 2275 traz para eles? O que muda na prática para um tabelião, para um registrador? Basicamente, são duas obrigações centrais. E olha, de grande impacto. A primeira é essa: compartilhar informações e às vezes até documentos eletrônicos sobre as operações com imóveis, compra, venda, doação, permuta, quando forma um condomínio, essas coisas. Compartilhar com quem? Com as administrações tributárias, Receita, fiscos estaduais, municipais, mas atenção, por meio do SINTER. Não é mais mandar um papel ou um e-mail com anexo, tem que usar o sistema que eles definiram. A segunda obrigação é adotar e usar o código CIB. Ele passa a ser o identificador único e obrigatório desses imóveis em todos os atos oficiais do cartório. Quer dizer, o número do CID vai ter que estar lá, na escritura pública, no registro da matrícula do imóvel, nas certidões que o cartório emite, ele vira a referência principal do imóvel para o sistema todo.
Falando nesse compartilhamento de informações pelo Sinter, a gente sabe como os sistemas de governo às vezes podem ser eh, complicados, né? Como é que a norma diz que isso vai funcionar? Vai ser um processo que pode atrasar as transações, por exemplo, tem esse risco. Então, a norma tenta antecipar isso. Ela exige que o compartilhamento seja feito só por meio eletrônico e usando um sistema, um módulo específico que a própria Receita Federal vai disponibilizar, já integrado no Sintra. Ou seja, os cartórios vão ter que se adaptar, usar essa ferramenta digital, e aí vem um ponto que, nossa, tem gerado bastante discussão e que com certeza vai exigir adaptação tecnológica e de processo nos cartórios. O compartilhamento tem que ser imediato. A palavra é essa mesmo, imediato. Isso quer dizer que a informação tem que ir para o sistema logo depois da lavratura do ato, pelo tabelião, a escritura, por exemplo, ou logo depois do registro do ato no cartório de imóveis, quando registra a compra e venda na matrícula, sabe? Imediato. Nossa. Pois é. Além da rapidez, outro ponto que é fundamental é a forma como a informação vai. Ela precisa ser enviada de maneira estruturada, padronizada, seguindo uns layouts, uns formatos técnicos que ainda vão ser definidos em detalhe. Não é só anexar o PDF da escritura, entende? O sistema vai pedir os dados principais da transação, quem participou, qual imóvel, identificado pelo CIB, claro, os valores, as condições, tudo em campos específicos. Isso é crucial. Porque só assim a informação pode ser processada automaticamente lá do outro lado, pelas administrações tributárias. Nossa, esse envio imediato e estruturado, isso me parece um desafio, hein? Tecnológico, operacional, principalmente para os cartórios menores, talvez, ou em regiões com menos estrutura. Sem dúvida alguma, é um dos pontos que o plano de implementação, que a gente pode falar daqui a pouco, precisa olhar com muito cuidado. Exige não só o software certo, mas também internet boa, estável e gente treinada para usar o sistema direitinho, né? E para garantir a qualidade do dado que está sendo enviado. Essa coisa da imediatidade, em particular, pode pressionar bastante o fluxo de trabalho dentro do cartório. Ainda sobre as informações que vão ser compartilhadas. Tem um termo que aparece aí nas fontes que é valor de referência. Ele parece ser importante nesse contexto de imposto, né? O que significa exatamente esse valor de referência? E qual o papel do cartório nisso? Boa pergunta. O valor de referência é um conceito que foi introduzido de forma mais, digamos, oficial pela Lei Complementar número 214 de 2025, aquela que deu a base para o CIB e para o Sinter. Basicamente, ele representa uma estimativa oficial do valor de mercado do imóvel. E quem apura isso são as administrações tributárias. A ideia é ter um valor mais próximo da realidade do mercado para fins fiscais. Para calcular imposto como o ITBI, que é municipal, né, pago na transmissão. Ou mesmo para a base do IPTU e do ITR. E aqui, olha, é crucial entender o papel do cartório. Ele não calcula o valor de referência. Essa tarefa é da prefeitura, do governo. A função do cartório, segundo a AN 2275, é fornecer, pelo Sinter, as informações essenciais sobre as transações imobiliárias que ele registra. Tipo o valor que foi negociado mesmo, as características do imóvel, quem comprou, quem vendeu. São esses dados reais, atualizados, das transações que vão alimentar os sistemas da prefeitura, da Receita, para eles calcularem e atualizarem o tal valor de referência. Se a gente conecta isso tudo, a lógica fica clara, né? O Sinter, sendo alimentado com dados imediatos, estruturados dos cartórios, cria uma base de dados muito mais rica, mais dinâmica sobre o mercado imobiliário real. Aí, as administrações tributárias conseguem calcular valores de referência mais precisos. Isso ajuda a combater aquela subdeclaração de valor nas transações, sabe? E pode tornar a cobrança de imposto sobre imóvel mais justa, mais eficiente. É uma mudança e tanto na forma como o valor dos imóveis é tratado para imposto. Agora vamos para o CI. Você mencionou que é um identificador único. Aqui parece que a coisa fica realmente interessante, né? Porque mexe numa dor antiga de quem lida com imóvel no Brasil, aquela montanha de números, de cadastros diferentes.
O que é exatamente esse cadastro imobiliário brasileiro? Eu ouvi a comparação com o CPF do imóvel, ajuda a entender. Essa analogia do CPF do imóvel é perfeita. Ajuda muito a visualizar o conceito, sim. O CIB é exatamente isso. É um código único que vai valer para o país inteiro para identificar cada unidade imobiliária no Brasil, seja urbana, seja rural, tenha registro ou não tenha. A ambição aqui é grande. Acabar com essa confusão, essa sobreposição que existe hoje. Pensa bem, hoje o mesmo imóvel pode ter, sei lá, um número de inscrição na prefeitura para o IPTU, um código do imóvel rural, o CIR, no INCRA, se for rural, às vezes o número estadual, o número na Receita Federal, o NIRF, e ainda o número da matrícula no cartório. É uma salada de números. O CIB vem com essa promessa, unificar tudo isso. Cada imóvel vai ter um único CIB, e esse CIB vai ser a chave mestra para identificar ele em qualquer sistema de governo, em qualquer transação. E importante frisar, a adoção desse código pelos cartórios não é uma sugestão, viu? É obrigação mesmo, imposta pela IN 2275 e tem prazo para acontecer. A Lei Complementar 214, lá de 2025, no artigo 266, já tinha falado da criação e da obrigatoriedade futura do CIB. A IN 2275 agora vem para dizer como fazer, como operacionalizar isso nos cartórios. É, sem dúvida, uma mudança estrutural muito profunda na forma como os imóveis são cadastrados, identificados, gerenciados no país. O potencial para simplificar e para cruzar dados é enorme. Implementar algo dessa magnitude, unificar cadastros num país como o Brasil, com essa dimensão, essa complexidade de terras, nossa, soa como um desafio gigantesco. Como é que essa transição para o CIB está sendo organizada? Tem um plano concreto ou é meio que cada um por si e boa sorte? Não, definitivamente não é cada um por si. Isso seria a receita para o fracasso total, né? A própria instrução normativa reconhece essa complexidade toda. Ela até menciona explicitamente a existência de um plano de trabalho interinstitucional. Isso reforça aquela ideia que eu comentei. Não é uma imposição só da Receita Federal. É um esforço que tem que ser coordenado, pactuado entre a RFB, o CNJOBA, que é fundamental aqui porque ele normatiza e fiscaliza os cartórios, e os próprios operadores dos registros públicos, geralmente representados pelas entidades de classe deles, como o IRIB, a Noreg. Esse plano de trabalho, pelo que as fontes indicam, detalha um cronograma, com fases, etapas, tudo o que precisa ser feito para implementar tanto o CIB, tipo gerar os códigos e ligar eles aos imóveis que já existem, quanto a integração dos sistemas dos cartórios ao Sinter, para enviar as informações. As fontes que a gente tem até mencionam alguns indicadores de sucesso que eles estão acompanhando de perto nesse processo. Por exemplo, publicar normas técnicas conjuntas entre a Receita e o CNJ, detalhando os procedimentos. Fazer testes de carga, de funcionalidade da tecnologia para garantir que a integração com o Sinter funcione bem, sem falhar. E um ponto que é, absolutamente crítico: capacitar, treinar o pessoal. Os servidores públicos envolvidos, claro, mas principalmente os profissionais que trabalham nos cartórios, tabeliães, registradores, escreventes, para eles saberem usar o sistema novo, entenderem as regras, garantirem a qualidade do dado que vai ser inserido e enviado. É um processo com muitas frentes, né? Envolve desenvolvimento pesado de tecnologia, harmonizar normas entre órgãos diferentes com culturas diferentes e um esforço gigantesco de treinamento e comunicação pelo Brasil todo. Os desafios são imensos, sim. Desde a diferença tecnológica entre os cartórios, até a própria complexidade de juntar bases de dados que historicamente são separadas e muitas vezes incompletas ou até inconsistentes. Isso levanta uma questão bem prática e um pouco delicada também, que deve ficar na cabeça de muita gente que trabalha na área. E se um cartório, seja de notas ou de registro, simplesmente não cumprir essas novas obrigações? Se ele não adotar o CIB no prazo ou não enviar as informações pelo Sinter, como a norma manda? O que acontece? Quais são as consequências? Olha, a instrução normativa é bem direta nesse ponto. Não deixa muita margem para dúvida, não. O artigo que fala do descumprimento diz que a Receita Federal, quando ela constatar a falha, ela vai comunicar isso ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E por que para o CNJ? Porque ele é o órgão do judiciário que é responsável por normatizar, coordenar e fiscalizar a disciplina dos cartórios no Brasil inteiro. Essa comunicação funciona como se fosse uma denúncia formal contra o cartório ou o titular dele.
Mas não para por aí, não. Além dessa comunicação para o CNJ, que pode abrir um processo administrativo disciplinar lá, o infrator, seja o titular do cartório ou o próprio cartório como instituição, fica sujeito a penalidades financeiras, multas mesmo, que já estão previstas numa outra lei, uma medida provisória antiga, a 2158-35 de 2001. Essa MP trata de infrações à legislação tributária federal, incluindo não cumprir obrigações acessórias, como é o caso de enviar informações, e, como se não bastasse, ainda podem vir sanções administrativas específicas, aplicadas pelos órgãos de fiscalização locais, que são as Corregedorias Gerais de Justiça de cada estado, e essas sanções podem ir desde uma advertência, uma multa, até, em casos mais graves ou de repetição do erro, a intervenção no cartório ou mesmo a perda da delegação pelo tabelião ou registrador. Ou seja, o recado é bem claro, é para cumprir, porque as consequências podem ser bem sérias. Receita, CNJ, corregedorias estaduais. Isso mostra bem a importância estratégica que o governo está dando para que o CIB e o Sinter realmente funcionem na prática. Agora, uma dúvida. Além da Receita Federal e do CNJ, que parecem ser os maestros dessa orquestra toda, tem a possibilidade de outros órgãos, outras entidades criarem regras adicionais sobre isso? Sim, tem essa previsão sim. A própria instrução normativa, lá num dos artigos finais, ela abre essa porta. Ela diz que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, podem, juntos, por meio de um ato normativo conjunto, estabelecer obrigações acessórias adicionais. O IBS é aquele imposto novo sobre o consumo, que veio com a reforma tributária e vai ser gerenciado por esse comitê. Essa possibilidade de criar novas regras ou detalhar procedimentos por um ato conjunto dá uma flexibilidade importante para o sistema, Permite ajustar a rota, detalhar alguma exigência, criar novos mecanismos para garantir que os objetivos da IN 2275 sejam alcançados. Talvez, conforme a implementação avance, surjam novos desafios ou necessidades, Especialmente na ligação com essa nova tributação do IBS. Então, se a gente tenta juntar todos esses pontos e olhar para o quadro completo, o que tudo isso significa, na essência? Qual é a grande história por trás da IN 2275, do CIB e do Sinter? Na essência, o que a gente está vendo é um movimento muito forte, muito articulado, para digitalizar, integrar e centralizar as informações sobre imóveis e terras no Brasil. É uma tentativa clara de superar um modelo que, historicamente, sempre foi muito fragmentado, muito baseado em papel, Analógico. A ideia central é criar um ecossistema digital, onde cada imóvel tem um identificador único, confiável, o CIB, o tal CPF do imóvel, e onde as informações cruciais sobre as transações que acontecem com esses imóveis fluam de um jeito padronizado, eletrônico e imediato para um sistema centralizador, que é o Sinter. E esse fluxo, veja bem, não é só para a Receita Federal usar. Embora a Receita seja gestora do CIB e do Sinter e tenha um interesse fiscal óbvio, o Sinter foi pensado como um sistema nacional de gestão de informações territoriais. A visão, pelo menos no papel, é que ele sirva como uma base de dados confiável para muitos usuários e muitas finalidades. Para a própria Receita, para fiscalizar, para os municípios, para calcular IPTU, para planejar a cidade, para os estados, para ITCMD, para gestão de terras, para o INCRA, para as questões rurais, para o judiciário, em disputas de propriedade, penhoras, e, no fim das contas, para a própria sociedade, que se beneficiaria com mais transparência e mais segurança jurídica nas transações com imóveis. E essa engrenagem toda depende da colaboração daqueles 3 atores-chave que a gente mencionou, A Receita Federal, dando a infraestrutura tecnológica, gerenciando os sistemas, o Poder Judiciário, pelo CNJ, garantindo a disciplina, a padronização, a fiscalização nos cartórios, e os próprios serviços notariais e de registro, lá na linha de frente, fazendo os atos, adotando o CIB e alimentando o Sinter com dados bons. A longo prazo, a expectativa é que essa integração toda reduza a burocracia, ajude a evitar fraudes, facilite a regularização de terras e aumente a segurança jurídica para quem compra, vende ou tem imóvel no Brasil. É uma promessa bem ambiciosa, Exatamente. A palavra-chave é integração.
mas uma integração que tem potencial para ir além do fiscal, sabe? Se for bem implementado, pode ser uma ferramenta poderosa para políticas públicas em várias áreas. A qualidade da informação sobre o território é fundamental para um desenvolvimento mais ordenado, mais justo. Faz todo sentido. É uma mudança com potencial de impacto enorme no sistema todo. Bom, acho que conseguimos cobrir bem os pontos principais, né? Vamos só recapitular rapidinho para fixar as ideias. Resumindo, então, nossa análise. A Instrução Normativa 2275 de 2025 é um marco regulatório bem importante. Ela impõe aos cartórios de notas e de registro de imóveis duas mudanças que são fundamentais. Primeira, tem que adotar de forma obrigatória e exclusiva o Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, como número oficial para identificar todos os imóveis urbanos e rurais. Adeus àquela confusão de números. Segunda, tem que usar o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, o SINTER, como canal único para compartilhar os dados sobre as operações imobiliárias, compra, venda, doação, etc., com as administrações tributárias. E esse compartilhamento tem que ser, lembrando, imediato, eletrônico e no formato padronizado. Perfeito. E o objetivo maior por trás disso tudo, como a gente viu, é a integração de dados em nível nacional. Busca-se, com isso, melhorar tanto a gestão territorial do país, para ela ser mais eficiente, baseada em informação confiável, quanto a efetividade da fiscalização dos tributos. Como a gente discutiu, é um esforço coordenado que envolve a Receita Federal, o CNJ e os próprios cartórios, seguindo um plano de trabalho interinstitucional. E ponto crucial, existem mecanismos bem definidos de fiscalização e de penalidades para garantir que as novas regras sejam cumpridas. No fim das contas, é um passo muito significativo para tentar aumentar a transparência, a eficiência e a segurança jurídica na gestão da informação sobre imóveis no Brasil. Exato. E como uma das nossas fontes lá do começo destacava, essa busca por regularização e por informação confiável tem um impacto direto na segurança patrimonial. Pode trazer mais tranquilidade para quem investe ou para quem simplesmente mora no seu imóvel. E para a gente encerrar, como a gente sempre faz, fica aqui uma reflexão. Algo para a gente pensar além do que a gente discutiu hoje, mas que se conecta totalmente com essa tendência de integração. Se a gente está mesmo caminhando para um cadastro único de imóveis, o CIB, e para um sistema integrado para o fluxo de informações sobre transações, o SINTER, alimentado ali em tempo real pelos cartórios, qual seria o próximo passo lógico nessa evolução da gestão da informação territorial? Será que a gente poderia imaginar, no futuro, a integração de outras camadas de informação que são cruciais sobre um imóvel? Tipo, dados georreferenciados bem precisos, restrições ambientais atualizadas, informações sobre zoneamento urbano, permissões de construção, o histórico de licenças, até o status do Habite-se. Tudo isso ligado diretamente ao SINAB e acessível por uma plataforma integrada como o SINTER. Qual perto ou longe a gente está de um verdadeiro dossiê digital completo, dinâmico e confiável para cada imóvel no Brasil? Fica a questão aí no ar, para a gente pensar.